Hoje sendo um dia muito importante dentro dos portais que o universo sempre oferece, dentro das condições presentes e das necessidades da humanidade. Esse portal é um portal muito forte, que traz um lugar de consciência dentro daquilo que se oferece, dentro daquilo que se acredita verdadeiramente, onde isso alinhado traz, enfim, a condição sobre o estado presente e o caminhar do que vem buscar e do que acredita verdadeiramente merecer. Muito se pergunta quando será e como será essa questão desse encontro que se faz, né? Dessa mulher que vos fala. E ainda está sendo alinhado de forma em que respeita as questões dos envolvidos. E logo eles vão estar dizendo quando é, como é que tudo isso vai funcionar. Que a ideia não é somente estar aqui fazendo atendimentos e falando sobre questões pessoais de cada um, mas trazer a consciência sobre questões coletivas, para que cada um consiga estar fazendo a tua parte e conseguindo então mudar a energia deste mundo que tem precisado tanto de organização e equilíbrio. Tem visto tanta coisa difícil de engolir, de aceitar, de ver. E energeticamente, de fato, existe um lugar de muito peso que precisa ser alinhado. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, para que traga consciência sobre o karma, sobre merecimento e sobre tudo que envolve este lugar de curiosidade e de dificuldade de compreensão de cada um. A cigana vem trazer a vocês uma visão expandida dentro do lugar em que não se tem o véu da carne. E é esse o meu lugar de fala, de quem enxerga toda essa dificuldade, tudo isso que tem estado presente no mundo, sem o véu da carne, sem os pesos e as limitações que a carne traz dentro das emoções e dos sentimentos aos quais conduz vocês tanto ao equilíbrio quanto ao desequilíbrio. Perfeito. Pessoal, hoje a gente vai fazer de um formato diferente, né? Como a cigana já falou, a gente vai falar um pouco, trazer um pouco dessa visão dela sobre o karma, sobre esses ensinamentos. E no final da live a gente vai sortear assim 5 pessoas para estar fazendo esse atendimento. Então, como já foi dito, hoje a gente vai falar sobre o karma, né? Então, cigana, o que é que você pode trazer para a gente com a sua visão, a sua sabedoria sobre o karma? O karma, ele muitas vezes vem também carregado, muitas vezes ele vem numa lógica de ser algo ruim, né? De alguém que está passando por processos difíceis ser por conta de algum karma. O que é o karma em si? E quais as formas que ele acontece? Como é que acontece esse processo? Bom, dentro da linha do significado real da palavra, o que seria karma? Karma é ação. E o que seria essa questão? A reação da ação. O karma é visto por muitos aqui nesse plano como um castigo do universo
de Deus, ou seja lá como for que chame. Mas o karma ele não é um castigo, muito pelo contrário. O karma ele vem trazendo a condição de realinhamento e reorganização daquilo que precisa ser aprendido. Então, o que seria karma? É um castigo pelo que você fez? Não. O karma é consequência de ações em que você faz de forma repetida, em que não há alinhamento. E o karma na verdade, o lugar de aprendizado. É o lugar de organização sobre essa questão. Porque ninguém que fez algo de forma não pensada ou inocente, que de alguma forma feriu ou trouxe qualquer malefício dentro da questão pessoal ou da convivência, vai vir em uma próxima encarnação pagando nada, porque karma não é dívida. Karma é a reação da ação repetida, que seja nessa ou na outra vida. Então, este é o lugar que o karma se encaixa, o de reação dentro da ação. É a consequência da ação que foi feita e não um castigo de qualquer energia que seja. No caso, a consequência, mesmo que ela não venha nessa vida, ela pode vir para outras vidas? Exatamente. O que se acontece? A questão de falar sobre vidas é algo que é uma visão somente aqui desse plano. Que dentro do plano universal, alinhado em todas as camadas, se entende que a vida é uma só. E dentro desta vida existe as viagens, as passagens e os lugares necessários para esse processo de evolução e condução espiritual. Então, tudo que é feito de forma em que traz a você a condição de responsável, lhe coloca na condição de receber a consequência na vida. Que seja neste momento agora ou que seja num próximo que você retorne para estar organizando e aprendendo. Porque o karma nada mais é do que a recuperação, né, da prova que você fez errado e o divino vem e lhe dá a oportunidade de refazer, redirecionar e fazer de forma mais precisa. E então, quem olha o karma como um lugar de castigo não está compreendendo a importância que o karma tem na vida de cada um. E dentro dessas condições, esse karma ele pode ser modificado? Ele pode ser alterado? Sim. O que acontece? Existe uma linhagem que mostra, dentro da condição, que eu acho que eu já até falei sobre isso, que quando se vai fazer novamente uma viagem para esse plano, dentro, como vocês falam, para ficar mais fácil de entender, em uma próxima vida, quando vocês voltam, vocês entram nesse processo de viver o que precisa ser vivido e vocês fazem escolhas. Essas escolhas, elas vão colocar vocês na condição em que não se tem como mudar, que são os caminhos, né? Então, quando vocês estão com um karma que precisa ser aprendido e dentro das condições às quais vocês se programaram ou aceitaram ou fizeram um contrato antes de vir, tem os caminhos exatos onde vocês vão passar para organizar ou aprender sobre esse karma. Mas a forma que vocês vão viver isso é opcional. É aí onde entra o livre-arbítrio. Você está entendendo? E como é que pode mudar isso? A verdadeira vibração positiva. O olhar totalmente contrário àquilo em que se está vivendo. Por quê? Quando você entra num processo em que não consegue compreender que o karma não somente é uma consequência de tuas ações, você acaba entrando num processo de usar o karma como desculpa. Então, acaba entrando num processo
de deixar as coisas continuarem acontecendo do jeito que está, a famosa procrastinação, trazendo como desculpa o karma. É meu karma sofrer no amor. É meu karma não ser feliz. É meu karma não ter prosperidade. E acabar trazendo isso como uma aceitação energética. E esse é o problema. Quando você está passando por uma situação difícil e que você entende que está num processo de repetição na sua vida, porque é assim que você sabe, né? Porque é muito fácil você passar por qualquer situação difícil e acreditar que isso seja karma. É importante entender que o karma é um processo de repetição de algo que você está vivendo e que ainda não teve alinhamento, que seria relacionamentos recorrentes, insegurança referente à questão profissional, escassez, tudo isso está ligado a um karma, que são coisas que estão em repetição. Você nasceu em um processo de escassez e se mantém, isso é um karma que traz a você a condição de quê? De mudança, se é assim você entender. Quando você tira desse lugar de que isso é um karma e aceita essa energia, você automaticamente começa a movimentar dentro de você a ação, que seria o karma, a ação de condução do teu caminho, usando como instrumento seu livre-arbítrio. E o que seria isso? Entender que o karma está ligado à sua ação perante a repetição de padrão. E se você quebra o padrão, você muda o karma. Perfeito. Pessoal, quem tiver alguma dúvida dentro do assunto que está sendo falado, pode estar enviando aqui nos comentários, tá? E esses karmas, eles podem passar de uma vida para outra ou na vida que você encarna, você vem com todos os karmas que você tem para cumprir ou para concluir ou modificar? O karma, ele vem trazendo, como eu disse, o lugar de aprendizado e reconexão sobre o que precisa ser organizado, né? O karma como um lugar de ensinamento, não de como é que eu posso dizer? Não de punição, nem de merecimento. Ele vem no lugar de alinhamento. Então, se você não aprendeu, ele vem de formas recorrentes em todas as vidas necessárias. Porque, assim como um estudo nesse plano que fala sobre faculdade, escola, vocês estudam, naquela matéria vocês não passaram. Quando vocês vão refazer para tentar passar, vocês vão estudar a mesma coisa. Não vai se mudar o assunto. Porque o que é que se entende? É preciso estudar o assunto de novo, que se você não passou é porque não aprendeu. Não é mesmo? Então o karma é isso. Você pode estar levando de uma vida para outra, de uma vida para outra, se você continuar alimentando e permanecendo em linha contínua o padrão. Porque o karma está ligado à repetição de padrão. Se você consegue quebrar os padrões, você consegue totalmente mudar o karma, mudar a direção, trazer a consciência do aprendizado e passar de ano, como vocês dizem aqui, passar de fase, chegar em um próximo momento. Tem uma pergunta de uma moça que colocou aqui. Se todas as ações geram consequências, como podemos neutralizar ou purificar o karma de ações negativas que reconhecemos ter cometido? É preciso ter muita consciência sobre a sua responsabilidade referente a tudo o que vive. Por quê? Quando se fala de karma, muito se fala sobre questões individuais, né? Mas toda ação, toda energia que você vibra, tudo aquilo que você movimenta, ela está interligada dentro do lugar em que você convive. Então, toda energia negativa que você alimenta, vibra e firma, ela reverbera dentro da conexão energética de todos que convivem com você. Então, é uma responsabilidade muito maior do que parece, porque não é só sobre você. Então, como é que você pode conseguir trazer um lugar de
equilíbrio dentro dessa questão. Conseguir estar mudando o padrão de pensamento. Não passando para frente palavras de ódio. Nem alimentando narrativas de mágoa, de dor. Conseguindo estar olhando para o irmão de fato com esse olhar de compaixão. Trazendo a compaixão verdadeiramente como base. Conseguindo estar mudando o padrão negativo de pensamentos, sentimentos e palavras. Tudo isso traz uma resolução muito grande. O que acontece? Quando se diz, dentro de um mundo cheio de tanta coisa ruim, cheio de tanto karmas, que vem trazendo tanta dor, mudar o padrão de pensamento, não alimentar fofoca, não alimentar discurso de ódio, tudo isso parece ser uma bobagem. Mas quando imagina você pensar nesta mudança de forma coletiva, que grande lugar de organização e alinhamento se encontra dentro de onde se vive, né? Então, começa por si. O divino traz e entrega a cada um o lugar de reconexão, entendendo que tudo é uma coisa só, mas cada pedaço precisa ter a autorresponsabilidade sobre si. Então, você conseguindo mudar a vibração de pensamentos, sentimentos e palavras, você consegue sim estar organizando e mudando sua questão kármica e, quiçá, de todos que estão ao seu redor. Então, uma pessoa, diante das ações dela, ela pode mexer ou alterar ali o karma de outras pessoas em determinado nível? Sim. Imagine-se que, dentro do karma seu, referente ao seu parceiro, por exemplo, dentro do karma do seu parceiro, está na linha dele de ser assassinado por você, e você escolhe, em algum momento, na hora da raiva, dentro de todo um percurso ao qual vai encaminhar isso, vibrar no positivo e dizer, eu não vou fazer isso. Você consegue mudar o karma do outro e consegue entrar num alinhamento dentro de um possível karma que você vai adquirir. Então, sim, seu karma, sua forma de condução, ela interfere de forma direta no karma alheio. Tanto piorando quanto melhorando. Então, toda quebra de padrões familiares, principalmente, né? E a gente vê muitas repetições que vêm em questão de famílias, né? Isso são quebra de karmas também, não só de padrões. Exatamente, isso são karmas que são padrões de repetição dentro das ações, que quando é quebrado, traz verdadeiramente a cura de todos que vêm depois, porque você traz a consciência energética da quebra dessa repetição, da necessidade de repetir. É como se você estivesse trazendo essa linha do karma, eu vou aceitar. E a aceitação dentro do karma não é para... Na verdade, o karma ele não vem como uma explicação para que você aceite e simplesmente entre num processo de procrastinação dentro das suas ações. O karma vem para lhe explicar que está tudo nas tuas mãos e que depende unicamente de você tanto mudar quanto continuar afirmando o que está vivendo. Então, sim, você está na condição de tudo, na condução. E, sim, a chave que foi dada a cada ser humano de resolução dentro dos padrões é o livre-arbítrio. Então, é o que eu digo. Você pode ser conduzido ao que lhe leva a repetir os padrões referentes ao seu karma. Mas você tem o livre-arbítrio de mudar isso, de quebrar esse padrão, de fazer diferente. Então é aí que está a magia para trazer um alinhamento. Você vê que existe um padrão familiar que todos vêm dentro de um processo de escassez. Chega um e diz, epa, não estou aqui para isso. E consegue mudar esse padrão, agindo de forma em que traz o pensamento, o sentimento e as palavras energeticamente alinhadas, saindo da vibração de repetição e aceitação kármica. Então, a aceitação, quando ela é sem consciência, ela vira condenação. Mas a aceitação com consciência, ela vira ação. E ação é a cura do karma. Traz um novo resultado. Tem uma outra pergunta, como você colocou. Segundo a Cabala,
A caridade, a mudança de nome na numerologia são formas de alterar o programa kármico. O que você tem a dizer sobre isso? Sim. O que acontece? Dentro de toda a questão energética, todo ser que aqui para esse plano vem, ele é reconhecido pela data de nascimento e o nome. Não é mesmo? Então, a data de nascimento e o nome é como se fosse o lugar de reconhecimento dentro da corrente em que você está ligado referente a teus karmas, teus caminhos, tuas limitações, tuas dificuldades. Tudo como se fosse uma conexão direta com uma bula que explica quem você é, como deve usar e quais são os efeitos colaterais. E tudo isso coloca você na condição de quê? De compreender e conseguir redirecionar. Então, quando você entende dentro da questão numerológica que a sua numerologia ligada ao seu nome lhe conduz a uma soma que te leva a um padrão de escassez, como já estou vindo dizendo, e você consegue entender que mudar uma letra, que mudar o nome, consegue mudar também a energia, você consegue estar entendendo que dentro dessa bula tem ali escrito tudo que tem referente a quem você é, e se você mudar uma coisinha, você consegue estar mudando o efeito também deste remédio. Então, sim, a numerologia é necessária e quem bem soubesse fazia esta organização dentro desta bula, dentro destes componentes que carrega, porque é real, você é reconhecido e dentro desse reconhecimento você pode ter escolhas de redirecionamento sobre aquilo que você merece, sobre aquilo que você busca e sobre aquilo que você entende que está no teu campo, mas isso também é um portal que o Divino entrega para que vocês consigam estar redirecionando a vida, né? Porque é um lugar de livre-arbítrio. Quando você usa seu processo de escolha e escolhe mudar qualquer componente da fórmula que você consegue mudar também os efeitos. Sim, uma moça colocou aqui que no caso isso acontece também, é o mesmo que acontece com maldições hereditárias, né? Que no caso você já respondeu que a gente falou sobre essas heranças familiares que vêm, né? E dentro desse mesmo assunto, Cigana, se entende energeticamente que quando alguém também faz algo, como no popular, uma macumba, uma magia, né, intencionada a alguém, isso também interfere e muda ali, isso tem uma capacidade de mudar no karma de alguém ali? Deixa eu dizer uma coisa. Se entende que cada um é dono da própria energia. E se entende que toda energia manipulada, que vocês chamam aqui nesse plano de macumba, de feitiço, né, de mandinga, ela é feita, ela existe, toda manipulação energética existe, assim como a manipulação de produtos para fazer um café, uma cerveja, um suco. Existe a manipulação energética, mas que é preciso que vocês entendam uma coisa. Isso não interfere no karma alheio, porque o karma alheio só tem relação com sua ação, repetição dessa ação e escolha sobre o que fazer com isso. Quando o outro manda para você uma energia direcionada, ela só vai conseguir estar potencializando o que você já tem como abertura. O que precisa ser entendido referente a essas questões de macumba e de energias manipuladas? Não existe nenhuma energia que você consiga mudar o campo do outro. Você entende? Existe muita gente que fala o seguinte: fiz um trabalho para fulano separar e ficar comigo, mas não deu certo. A pessoa separou, mas não ficou comigo. O que acontece? A energia manipulada, ela vai conseguir fazer esse lugar de afastamento da pessoa com o outro. Mas se a pessoa não tiver abertura emocional e energética relacionada a quem fez o trabalho, não vai ficar. Porque a energia manipulada só potencializa o que tem de permissão e abertura dentro da energia alheia.
porque senão o livre-arbítrio não teria sentido nenhum. Então, quando esse tipo de mandinga pega, é porque a pessoa está aceitando energeticamente de alguma forma. Mas cigana, fizeram um trabalho, a pessoa está passando por um processo de alcoolismo muito forte, usando droga. Você acha que essa pessoa aceitou? Aceitou. Porque a partir do momento que você recebe uma energia e você sabe que essa energia que está conduzindo sua mente é algo que vai lhe trazer um malefício físico, emocional, psicológico, familiar, social, e você está automaticamente aceitando. Você entende que o livre-arbítrio lhe coloca na condição de entender que a energia manipulada pode chegar em você que não quer comer, por exemplo, açúcar e fazer sentir vontade de comer açúcar. Mas você só vai comer se você quiser. Não é mesmo? Então, para que vocês entendam, a macumba que foi feita para quem está passando por um processo, ela tem um lugar de culpa muito grande de quem enviou. Mas a responsabilidade maior é de quem está recebendo, porque aceitou. E presente só é recebido, aberto e usado quando o dono aceita. E se usar da sabedoria, vai entender que aquele momento é o remédio sendo colocado na ferida, né? Deixa eu olhar para esse lugar aqui, por que me afetou? Exatamente. Se você entende que é algo que não está, que tem conexão com você, mas é algo que você não quer, porque ele traz qualquer mal que seja, você usar seu livre-arbítrio. Porque o divino lhe deu livre-arbítrio para usar. Se você não está usando, não é culpa de quem faz a mandinga, porque o juízo distorcido, a emoção não elaborada, todo mundo tem em algum momento, né? Mas o presente só é usado se o dono aceitar, não é? Sim. A Aline completou aqui o comentário dela. No caso, o karma é escolha e não destino. Acho que a gente até falou um pouco sobre isso, que as suas escolhas, elas vão moldando o seu destino, né? E no meu entender, não tem como você fugir daquilo que você plantou, você colhe. A diferença é como você vai lidar com essa colheita. Seria isso? Exatamente. Na verdade, o karma não é escolha, o karma é ação. É a ação que traz o lugar de reação sobre aquilo que se repete de forma em que faz padrão. E é o que você está dizendo. O que acontece? O karma é a colheita daquilo que você, em ação, decidiu plantar. Então, é exatamente isso. Você só vai colher aquilo que plantou. Mas cigana, isso é tão clichê, o povo fala. É exatamente assim. Não adianta você plantar limão querendo colher goiaba e quando tiver com os limão na mão, você olhar para o universo e falar: por que, Deus, eu estou passando por esse karma? Por que, Senhor, está me castigando com tanto mal, com tanto azedume, se eu podia ter a doçura? Quando, na verdade, o karma é a reação da sua ação, daquilo que você escolheu. Mesmo que no decorrer do caminho, mesmo antes daquela plantação frutificar, a pessoa mude os pensamentos e as escolhas, aquilo ali vem como uma consequência, não é isso? Exatamente. Mas o que se entende? Que você plantou limão, mas teve consciência antes de colher o limão que você gostaria de goiaba. Você, em cima plantar goiaba, você vai passar pelo processo de entender que o que você plantou, você não precisa colher porque você já tem o que colher. Porque em algum momento você precisa colher alguma coisa. Mas se você tem opção. Então o que seria mudar o karma? Trazer outra opção dentro da tua colheita. Você entendeu? Sim. Mas aí no caso, tem algum karma que todos eles podem ser mudados ou tem algum que não pode ser mudado, não pode ser modificado? É como eu estou dizendo. As questões dos karmas, eles vêm nessa linhagem de que você tem um ensinamento para aprender, que está ligado a esse karma. Você fez o acordo divino, então existe todo um caminho para que você passe por esse ensinamento, para que você passe por esse lugar de reconexão ou de aprendizagem dentro do que veio buscar. Esse caminho é um caminho que tem muito buraco, esse caminho é um caminho que tem muita pedra, esse caminho é um caminho muito difícil. Mas você, de alguma forma,
escolhe caminhar nesse caminho com muita atenção, desviando dos buracos, subindo, descendo, prestando atenção. Então, sim, você vai passar por algumas questões, mas você vai passar sem sofrimento ou de forma mais leve. Porque se você for, é meu karma, esse é o meu caminho, e vai correndo, cai no buraco, entra em outro, levanta, cai no buraco, tropeça numa pedra, é diferente de você escolher passar pelo seu caminho com atenção, tranquilidade, respeitando seus momentos, respeitando suas limitações e andando com tranquilidade. Então, a escolha de como caminhar. Existem situações que não tem como mudar, mas você pode mudar a forma de caminhar nesse caminho. Janaína perguntou se o karma está ligado à aceitação, como a gente já falou, né? De certa forma, sim, né? Exatamente. O que acontece? O karma e a aceitação é dois perigos muito grandes. Porque quando você aceita que o que você está vivendo é karma, você entra num processo de estagnação. E essa aceitação faz com que você permaneça honrando esse padrão de repetição. E honrar o padrão de repetição lhe coloca no lugar de não aprender. Então, se você me perguntar assim, cigana, a pessoa que passou pela dificuldade, ela aprendeu? Talvez não. Talvez passar pela dificuldade foi o que trouxe a consciência de que não aprendeu. Então, a aceitação é o caminho que te conduz ao karma. Se você aceitar que esse é o seu lugar, você vai continuar vivendo e passando pelos karmas. Mas se você entender que você pode caminhar de outra forma, pode estar se conduzindo de forma mais assertiva, mais consciente, trazendo autorresponsabilidade, você vai entender que você consegue estar não só quebrando os padrões e passando do karma, conseguindo estar em um próximo momento com mais tranquilidade, como também vai estar aprendendo o que precisa ser aprendido. Então, é preciso tomar bastante cuidado com esse lugar de aceitação, que a aceitação sem consciência é condenação. Perfeito. Karine perguntou, e sobre o Dharma? Qual a diferença dos dois dentro desse mesmo contexto? O que acontece? Acaba sendo a mesma questão, né? Você acaba caminhando dentro de um processo em que você vai estar organizando aquilo que precisa ser aprendido dentro dos merecimentos, né? Mais uma vez tomando cuidado com essa questão de merecimento, né? Aí vai falar, cigana, mas uma pessoa que morreu inocente dentro de uma questão, ela tinha merecimento dentro desse karma, é um karma. Isso é totalmente diferente, né? É uma questão relacionada a essa organização sobre o que precisa ser aprendido. Então, é necessário estar diante de cada situação, prestando atenção nas repetições para entender onde é que está encaixado. Se você está organizando o caminho do seu karma ou está direcionado à necessidade do Dharma, né? Como saber se uma dificuldade que vivemos é karma ou apenas consequência das nossas escolhas? Ela ainda não virou uma repetição, né? Exatamente. O que acontece? Quando você está vivendo uma situação em que está lhe trazendo um lugar de chateação, de decepção dentro do processo presente, isso é somente escolha. O karma é ligado a uma repetição, né? O que seria essa repetição? Como eu disse, todas as relações acabam em abandono. Todos os relacionamentos acabam em abandono. Eu tive 10 relacionamentos, todos acabam em abandono. Então, isso é uma conexão direta com o karma que você vem trazendo dentro de alguma questão. Em que você também pode mudar a partir do momento que você entender onde é que colocou você, onde lhe conecta diretamente a esse lugar de repetição, né? Mas quando você está passando por algumas questões que está sendo somente consequência das escolhas presentes, isso aí é só questão de escolha, não é karma. Só tomar cuidado para não repeti-las, né? Quanto mais a repetição que vai fazer dela karma em algum momento, entendeu? Sim. Então, no caso, o karma ele sempre vem com
um teor mais... Não é negativo exatamente a palavra, mas quando vem nesse lugar de aprendizado, né? Na verdade, o karma vem no lugar educativo, né? É o lugar de educar a sua energia. Quando você está nesse padrão, fazendo e acontecendo, e você está vendo que não está dando e você está ali firmado, alimentando aquilo, ele é um karma e continua sendo karma em todas as vidas que você vier. Porque você está alimentando. Tudo que se alimenta traz a você um lugar de sustentação e de equilíbrio, equilíbrio desequilibrado dentro do que você está sustentando, né? O que você sustenta vira apoio. Dentro de um equilíbrio universal, né? Que foge um pouco do nosso entendimento, mas são muitas coisas que a gente só entende lá na frente que... Tem coisas que enquanto você estiver no véu da carne vai ser muito difícil vocês entenderem. Justamente essa questão de karma, porque o karma, toda vez que fala sobre karma, vocês entendem que é um lugar de chateação, é um lugar de punição do universo, é um lugar de coisas ruins, né? Quando vocês pensam por esse lado e acabam não trazendo a força necessária diante do livre-arbítrio dado pelo divino, entram no processo de fazer disso o quê? Uma desculpa. É meu karma. É onde vem o perigo da aceitação, que lhe coloca na procrastinação e estruturação da repetição de um padrão que traz a vocês algo que não é positivo. Mas fora isso, quando vocês estiverem no lugar que precisa estar, vocês vão entender. Mas aí voltou para cá, volta de novo na necessidade de aprendizado. Porque quem passa pelo seu karma Jaciara colocou, quando é dito que duas pessoas têm ligações kármicas, é porque elas precisam aprender coisas juntas? Sim. O que acontece? É como eu disse, o karma ele tem uma conexão muito direta com as ações, as quais tem uma ligação entre todos, né? Principalmente os que convivem. Mas dentro da humanidade, quando diz que todos é um, energeticamente é isso que está dizendo, né? Que a sua ação ela vai interferir energeticamente na ação alheia. Então, é como se essas ligações kármicas traz o lugar do trabalho em dupla, sabe? O do trabalho em grupo, que você tem essa conexão de poder estar aprendendo com o outro, de poder estar passando por esse processo onde duas cabeças vão poder fazer uma condução. E assim, isso é ainda mais perigoso e mais difícil, porque quando você tem uma ligação kármica com alguém e você energeticamente tem a intenção de quebrar esse padrão e de fazer diferente, mas o outro entende que nosso caminho é esse aqui, então acaba de alguma forma energeticamente interferindo na decisão do outro. E o que é que isso traz? Traz um ensinamento maior do que o karma, que é você conseguir firmar a energia de equilíbrio. Porque a pessoa que diz, você não vai fazer nada, então eu também não vou fazer nada, ela traz uma sustentação do karma. Mas a pessoa que diz, independente do que você fizer, eu vou fazer o meu positivo, você traz também um lugar de alinhamento energético de quem convive com você. É isso que traz essa condição da necessidade de alinhamento de todo o planeta, né? De toda a humanidade. Por quê? Imagine-se que uma pessoa entende que a sua ação, escolha, ela interfere na de todo um povo, né? De toda uma humanidade. E ela consegue estar mudando os padrões de pensamento, sentimentos e palavras, conseguindo estar alinhando todas essas energias. Ela vai, pelo menos ao redor dela, conseguir mudar essa vibração. Imagine-se dentro deste mundo cheio de gente, a cada 1 milhão de pessoas pensar assim, o seu redor, conseguir trazer um equilíbrio energético,
na proporção de muitos, seria algo incrível para toda a humanidade, não é? Seria uma mudança muito grande. Então, o que seria? Mudaria os karmas do outro? Não mudaria. Mas todo mundo passaria por eles de forma mais confortável. Sim. Então, você colocou uma pergunta, eu não entendi bem, Thelma. Ela colocou, e quando dizem que recebemos uma pessoa que não é da família? Eu não consegui entender o que ela quis dizer com isso. Eu não sei se ela está falando de pessoas que são adotadas, né? De pessoas que não vêm ali na família. Não entendi bem. Ela reformula a pergunta dela, que se tiver na nossa compreensão, a gente vai responder sim. Tem uma pergunta que a gente tem aqui, que é, o karma sempre precisa ser pago através do sofrimento, mas acho que a gente já citou um pouco isso, que é quando vem na questão da escolha e da aceitação e da consciência. E né, sair desse lugar de que karma é dívida, né? Exato. Porque se continuar pensando que karma é dívida, você entra na aceitação perigosa que diz, então deixa eu passar por isso aqui para pagar logo o que eu devo, né? E não é assim que funciona. É preciso entender que karma é a reação da ação para mudar a ação e conseguir mudar o padrão, né? Que aí você entende que não tem nada a ver com dívida, não tem nada, vocês não estão pagando nada, estão no processo de aprendizado sobre o livre-arbítrio. Aquele que escolhe o que planta não pode escolher, não tem como escolher o que vai colher, não é mesmo? Sim. Isso também se torna um desafio muito grande, né, Cigana, assim, na questão humana, na questão carnal, quando quando se trata de quebra de padrões, né? Porque quando você vai fora da manada, principalmente ali na questão familiar, gera um certo sofrimento, porque gera também um julgamento, e isso traz um peso muito grande, mesmo que isso venha com melhoras, mas as melhoras normalmente só vêm depois de resultados, depois de muitas ações, né, que são feitas. Então, qual a consciência que a gente pode trazer para pessoas também entenderem o ambiente onde se convive, né, o que se quer, esse alinhamento com o que você quer viver, as escolhas com que você está fazendo e o ambiente que você veio, o ambiente onde você mais convive, que, falando da questão de padrões e de repetições, o ambiente onde a gente mais convive, as pessoas com que a gente mais convive, eles interferem energeticamente nas nossas escolhas, até mesmo de uma forma inconsciente, né? A gente é moldado, é levado ali de uma forma um pouco inconsciente. E quebrar esses padrões é um desafio, é muito difícil, né? Como é que a gente pode olhar para isso e entender, fazer novas escolhas, entender que aquilo é uma boa escolha? O que acontece? É preciso trazer bastante consciência de que o mundo está aí o tempo todo trazendo a vocês ensinamento. E parece um negócio repetitivo, mas é isso mesmo. Vocês estão aqui para aprender, são todos alunos e verdadeiramente professores uns dos outros. Então, o que acontece? Quando fala sobre esse padrão kármico familiar, ele traz a você, obviamente, a condição de manter o padrão. Então, todos que você convive e escolhe conviver, energeticamente, eles estão ligados diretamente à sua necessidade de manter esse padrão. Então, mas cigana, eu preciso mudar os meus amigos, os meus colegas. O que eu estou dizendo é o seguinte, que todas as pessoas que passam na tua vida, elas vêm com ensinamento e com a energia de lhe manter no padrão a qual você está, porque elas vibram na mesma energia. Então, se você está num processo de busca de melhoria financeira e você anda com pessoas que estão no padrão de escassez, entende-se que, energeticamente, essas pessoas não querem que você prospere, não porque elas são ruins, mas que elas não querem perder você. Entendeu? Então, quando diz a você que é necessidade que você mude o seu lugar de convivência, que você mude esse lugar, se tem intenção de mudar o padrão, é para que você consiga estar vivendo
e tomando o lugar de conseguir trocar a energia com pessoas que estão em outra vibração, que é a vibração que você busca e que você entende que merece, precisa para a quebra de padrão. Então, sim, é super necessário que se saia do meio em que se é colocada dentro de questões energéticas, né? Porque assim, eu nasci nessa família, você nasceu nessa família porque está ligado ao padrão dos karmas, aos quais você precisa aprender, e você veio aí porque essa energia que você precisa sustentar. A natureza, ela é a maior professora de todos vocês. E se vocês saísse tanto deste aparelho e começasse a prestar atenção na natureza, vocês perceberiam que os animais, eles, mesmo tendo o lugar deles, eles nascem, mas eles procuram outros lugares, porque eles precisam crescer, precisam expandir, precisam mudar a energia, né? E vocês conseguem entender que dentro da questão animal, a família não vive ali junto, e cada um aprendeu a caçar, cada um vai procurando o seu caminho, porque a natureza ensina que a família traz a você a condição do que você precisa aprender, e o mundo traz a você as opções do que você deseja colher, do que você deseja viver. Então, é por isso que muito se diz que você prospera muito mais quando sai da cidade que morou, ou que mora, ou se afasta da família. Tem muita gente que energeticamente, morando perto da família, não prospera nunca. Porque a energia é essa energia da escassez que já vem energeticamente trazendo essa interligação entre vocês. E é o que eu disse, energeticamente a forma que você vibra interfere na vida de tua mãe, na energia de teu esposo, do povo que você convive. E energeticamente ninguém é ruim, mas você não quer perder, porque perder é algo que é muito difícil para a humanidade. Então, é muito mais fácil alguém prosperar saindo de perto da energia da família, da energia dos amigos antigos, justamente por isso. Porque a energia daquele lugar em que você foi colocada sem escolha é o lugar que vai fazer com que você permaneça no padrão a qual você está buscando sair. E é difícil você sair do lugar se você não levantar. E pagar o preço, né? É preciso. Passarinho não aprende a voar dentro do ninho, né? A moça reformulou a pergunta. Ela quis dizer... já me disseram que meu filho, nascido de mim, não era do meu círculo familiar. Ela fala da sensação de uma pessoa que não tem identidade com a família que nasceu. Entendi. Deixa eu dizer, energeticamente, cada pessoa que nasce dentro da família, ela não vem como uma extensão e nem vem como um lugar de complemento familiar. Muito pelo contrário. Como eu estava dizendo, cada família ela tem a energia necessária para aquela alma. O que seria família, né? Dentro da questão espiritual. É um grupo de pessoas que vem para esse plano, energeticamente precisando alinhar e resolver questões de padrões repetitivos. Então, você percebe que tem muita gente que diz assim, tem uma família específica que a galera tem muito... tem muita avareza. Tem um povo que é muito muito solidário. Então, é um grupo que vibra na mesma energia. Aí chega uma pessoa que não se identifica com aquele lugar, não é? Quando essa pessoa chega que não se identifica com esse lugar, essa pessoa, ela vem energeticamente como um espírito que vem quebrar um padrão, que o divino, que a força maior, seja lá como for que vocês chamam, o universo, entende que já está na hora de quebrar. Você entende? Então, a pessoa que chega numa família e não se sente parte daquilo porque não tem nada a ver com a energia que está ali vibrando, ela vem com um lugar de quebra de padrão. Porque como é que se quebra o padrão? Sendo diferente
da família, sendo diferente da energia. Então, pessoal, todo mundo aqui é muito cheio de vaidade. Eu gosto mais da natureza, eu gosto mais do negócio mais simples. Essa pessoa ela vem quebrar um padrão que energeticamente ou espiritualmente tem trazido malefícios ou karmas difíceis de serem alinhados da família. E por algum motivo recebeu esse auxílio dessa alma que vem quebrar o padrão. E é por isso que ela não se sente parte disso. Então, sim, existe a energia, o espírito que chega em uma família que não comunga da energia dessa família. É por isso que diz que não faz parte da família. Ela não é do grupo energético que sustenta o padrão. Ela é totalmente contrária sobre o padrão sustentado para vir energeticamente quebrar esse padrão. Por algum motivo, e isso é algo muito divino. Porque se você recebe uma alma que não é da família e que vem para quebrar o padrão, você foi escolhida para receber um anjo que traz cura e alinhamento para a sua linhagem. Então, o divino traz em você uma confiança muito grande. Porque é um lugar de muita dificuldade receber um espírito que não está de acordo, não está ligado à energia familiar. Você precisa de muito alinhamento, muito direcionamento, muito equilíbrio para conseguir conduzir essa alma, mas você foi escolhida pelo divino e isso coloca você como alguém de muita confiança divina. Então, gente, agora a gente já está chegando ao tempo de finalizar. A gente vai sortear aqui 3 perguntas. A gente vai dar oportunidade para as pessoas que ainda não tiveram acesso, né, a esse lugar de ser atendido. Eu vou iniciar aqui com Tânia Grazielli. Tânia, você está por aí? Para a gente não perder muito tempo, como só tenho 3 perguntas, eu vou adiantar, né? O nome dela é Tânia, nascida em 26/12/96, e ela quer saber sobre a vida amorosa. Tânia, fale a data de nascimento dela novamente. 26/12/96. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando se fala sobre repetição de padrão, se fala sobre a necessidade de entender qual é o lugar que lhe coloca nessa condição de estar o tempo todo vivendo a mesma história. Viver a mesma história é como uma criança que gosta de um desenho e assiste esse desenho todo o tempo e já sabe como vai ser, já sabe o que vai dizer, onde tem as músicas. E dentro da tua questão amorosa, o que eu lhe digo é: tome cuidado com o medo da mudança, que é o que está fazendo você estar aceitando o inaceitável e perdoando o imperdoável. Existe certo tipo de filme, de desenho, que não vale mais a pena assistir. E às vezes é preciso entender esse lugar. O medo de perder faz com que você se conecta diretamente com a perda. E não é do outro, é de você mesmo. Então, toda essa agonia que você tem vivido dentro do seu processo amoroso, ela está ligada diretamente a essa perda que você teve de você mesmo. De não conseguir estar conectada com o seu merecimento real, mas ligada somente ao que você quer. O amor, ele não é instrumento do ego. O ego, ele é o pior inimigo de quem diz que está afim ou tem intenção de viver amor. Porque o ego lhe coloca na condição da busca do que se quer, lhe tirando o lugar de viver seu verdadeiro merecimento. Então busque sair do lugar de ser escrava do ego e trate de entender qual é seu merecimento para que você consiga, enfim, viver algo diferente. Para que você consiga, enfim, mudar a história e parar de ver essas mesmas cenas. Você tem uma abertura muito bonita dentro da questão amorosa, porque você é uma pessoa que se entrega. Você é uma pessoa que quando ama, ama muito. E este não é o seu defeito, esta é a sua qualidade. Não deixe ninguém usar disso
como um lugar de chateação e tristeza. A Marcele Freire, ela está presente na live? E Janaína Silva Teotônio. Caléo Garcia também. Deixa eu ver enquanto eles respondem aqui, Cigana. A Marcele Freire, se você tiver uma pergunta, você pode estar enviando, tá? A gente viu aqui no Instagram que você cumpriu com o desafio de estar marcando algumas pessoas. Tem aqui Maria do Carmo, nascida em 20/12/95, e ela quer saber se ela vai ter uma oportunidade de trabalho na área da saúde. Maria do Carmo. A energia presente tem estado um pouco bagunçada dentro desse lugar da oportunidade. O que acontece? Existe uma pessoa específica que tem bloqueado o teu caminho para que este processo relacionado à oportunidade dentro da questão da saúde chegue até você. É preciso que você tome bastante cuidado com quem fala e o que fala. Tá chegando uma oportunidade para você, mas se você conversar demais, você vai perder de novo. Tomar cuidado, frear a língua, porque tá chegando uma oportunidade muito boa para você, mas vai exigir de você muita sabedoria com as palavras. Bom, Janaína não respondeu a gente aqui. E Marcele Freire também não. Então, a gente falta 2 minutos para estar finalizando. Como elas cumpriram com o desafio, a gente vai estar deixando aqui o nome delas, para que num próximo atendimento, numa próxima live, elas tenham essa oportunidade, porque é justo, né? Gente, essa foi a nossa live de hoje. Vocês podem estar enviando temas que vocês tenham dúvidas para que a Cigana possa trazer, né? E de um outro momento a gente vai ver se a gente faz outras lives com o tema de perguntas e respostas mais uma vez.